Olá, está começando mais um Café com Política e hoje nós temos o prazer de receber o vereador Luciano Silva. Olá, Luciano. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem? Tudo bem aí ao nosso público que está acompanhando os Cafés com Política da Câmara Municipal. Satisfação, uma honra, mais uma vez. E agora a última como vereador, né? E é Estando sempre um aqui. prazer recebê-lo aqui, né? Você sabe disso, que você é sempre conversando com bem-vindo vocês. aqui no nosso Sim. podcast. E não fale que é a última vez. Não, a última como vereador nesse mandato, bom, né? aí sim, aí sim. Pode E ver aí? que eu até... Trabalhou na beca hoje. Eu vindo para cá hoje, todo mundo, nossa, onde você vai? Eu falei assim, eu vou no podcast da Câmara Municipal dar uma entrevista. Que honra, olha, de Eu gravata, me preparei. hein, Hoje Lu? cortei cabelo, gravata, vim Aí sim. tomado banho. Tomando Lu, café agora. Pois é, nosso Café com Política aqui. Lu, conta pra gente como é que vai ser não estar na Câmara depois de 2 legislaturas. São 8 anos já como vereador. Para mim é algo novo, porque é como se finalizasse um ciclo e iniciasse outro. E outro que a gente não está mais acostumado, né? Eu estou acostumado como vereador, estando na rua, fiscalizando, fazendo trabalho legislativo. Sou professor da rede municipal, então continuo como professor da rede municipal, retorno na rede estadual também como professor. Então, tenho academia também, que vou... O que fazer não vai ser, Não, né? não, com certeza. Na verdade, a minha vida política, ela é uma missão para mim. Nunca foi uma profissão, um trabalho para buscar remuneração, coisa desse sentido, né? Tanto que votei contra o aumento do salário dos vereadores e se tivesse sido eleito ao prefeito, também abriria a mão do reajuste, porque eu vejo que a política ela precisa de exemplos e exemplos que mostrem para a população que ela está sendo bem representada. O vereador hoje ganha R$7 mil, vai passar a ganhar aproximadamente quase R$10 mil. Prefeito vai para quase 25 mil. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão passando fome, desemprego, pós-pandemia, eu acho que a classe política ela deveria ser o exemplo e não só ser o exemplo, lutar para trazer mais igualdade e desenvolvimento para a cidade, mais emprego para as pessoas, mais valorização. E a gente vê que isso não é um problema da nossa Câmara Municipal, é um problema do nosso país, é uma cultura. Eu gostaria muito que as pessoas se conscientizassem, acompanhassem mais o trabalho do seu vereador, do prefeito eleito, dos secretários, porque é através dessa fiscalização do povo que a gente não vai cometer erros de 4 em 4 anos. As legislaturas são renovadas, houve uma grande renovação aqui na Câmara Municipal, por intermédio até das candidaturas, né? Eu, mais outros vereadores saíram ali candidatos para não retornar, né? Eu mesmo saí candidato a prefeito, então não retornaria, e já era visto como um projeto, não só meu, mas como do grupo, porque eu, quando fui eleito a primeira vez, com 1.095 votos, fiz um trabalho os 4 anos para ser reeleito e que o meu trabalho fosse contemplado, que o meu trabalho fosse aprovado. Foi aprovado, fui reeleito mais votado. Então, nesse momento que eu fui reeleito mais votado, eu já comecei a trabalhar um projeto de não só trazer as demandas da população para cá, mas começar a trabalhar a solução para essas demandas. Porque o vereador ele não executa, o vereador ele vai apresentar as demandas, ele vai fiscalizar, ele vai ser a voz do povo na tribuna, principalmente na questão das reclamações, das indignações, que a política pública não está funcionando. Então, esse é o trabalho do vereador, mas o vereador não executa. Sim. E, assim, nesses 8 anos, eu vi qual é a necessidade de você ter um executivo forte, né, de um prefeito, secretários realmente eficientes, técnicos, não só políticos, precisa da política, mas técnicos, para que realmente fizesse uma reorganização administrativa, que colocasse as pastas em ordem, né, e que fizesse a política pública chegar naquelas regiões mais afastadas do nosso município que a gente não vê hoje. É um descaso tremendo. Nós vemos que algumas coisas avançam, outras retrocedem demais. E a gente precisa do quê? Equilíbrio. A palavra correta para qualquer coisa na nossa vida é equilíbrio. Tudo que é demais sobra, tudo que é de menos falta. Então, você tem que fazer as coisas na quantidade certa, né? Você acha que, assim, a gente viu aí nas urnas que teve uma
grande parcela da população que ou votou nulo ou votou branco e os que nem chegaram a ir votar. Né? Você acha que esse descrédito com a política, Sim. se deve a esse desconhecimento, muitas vezes, do que é o executivo e do que é o legislativo? Porque isso é muito claro. A gente que está aqui dentro, a gente que trabalha aqui na Câmara Municipal, a gente tem essa visão de que a população tem muita dificuldade de entender, né, a divisão de poderes do executivo e do legislativo que faz o vereador efetivamente e como é que o executivo consegue efetivamente executar o que tem que ser feito. Será que isso é um problema ou será que tem também aí algum descrédito com a política? Eu acredito que essa abstenção que teve nessa eleição, que aproximadamente 25 mil pessoas não foram exercer ali o poder de voto. É muita gente. É muita gente e demonstra o descrédito na classe política, né? Na pessoa que vai gerenciar uma cidade, que vai organizar as políticas públicas para a saúde, para a educação, para o esporte. A gente vê os cidadãos de Votorantim reclamando, e muito, porque não há manutenção de praças, não há atendimento pediatra nas unidades de saúde. A gente vê as pessoas reclamando disso. E o mais maluco é que essas pessoas que reclamam, às vezes, nem sabem quem são os vereadores que estão aqui. Não conhecem o trabalho do legislativo, muitas vezes. Não conhecem também as atribuições de cada segmento. Sim, quem é o vereador que você votou? Ah, nem lembro, não lembro, faz muito tempo. Como assim? Exatamente. O executivo é o prefeito e o seu grupo de secretários, né? Prefeito, vice-prefeito e secretários. Eles executam, eles têm o poder de executar políticas públicas através do seu dinheiro, daquele arrecadado de impostos, né? E que é caro em Votorantim, é um dos mais caros da região. E a população reclama sobre isso. Muito do IPTU. Mas na hora que vai para uma campanha eleitoral, não acompanham as propostas. Nós tínhamos proposta para congelar o IPTU nos 4 anos, para fazer um trabalho sobre isenções no município, para auxiliar empresas que estão no nosso município e outras que viriam de fora. A gente tinha um trabalho para descentralizar, por exemplo, a farmácia de alto custo, que nós vimos o caos que está. Remédios vêm do governo do estado de São Paulo, mas quem tem que organizar e gerenciar isso é a prefeitura municipal. Então, eu senti nesses 8 anos, das 2 gestões que eu participei, falta de planejamento, falta de cronograma de ações, falta de transparência, mostrar para a população o que realmente estava sendo feito, por que estava sendo feito. Porque o plano de governo, ele não pode ser algo da cabeça do prefeito, simplesmente. Ele tem que ser algo que traga solução e consiga... Para a realidade da cidade. Consiga realmente refletir aquilo que o cidadão espera, né? Trazer de volta. Então, esse descrédito, com certeza, é o motivo no qual teve essa abstenção histórica no nosso município. 7 candidatos a prefeito, dividiu muito a votação. Eu senti muita falta, sim, de informação da população quando eu estava em campanha nas ruas, Carla. Eu conversava com a população. As pessoas não sabiam que eu era vereador de 2 mandatos. Muitas pessoas não sabiam. E, assim, muitas pessoas conheciam e outras não conheciam, não sabiam nem quem eram os vereadores. E quando eu perguntava, mas então, você já tem um candidato a prefeito? Quem é o seu candidato? Não sabiam. Falava nome de candidatos que não estavam na disputa mais. Então, eu vejo que a única forma de melhorar a nossa sociedade, no geral, é através do conhecimento, da educação, da conscientização. Como é que a gente melhora isso? Isso começa desde a base. Então, já são políticas públicas educacionais que vêm de cima, vêm do governo federal, estadual e municipal. Nós vemos uma polarização no nosso país. E isso reflete nas cidades também. Direita e esquerda. E aqueles partidos que vêm de centro e que acabam, de alguma forma, também tendo que se segmentar do lado direito ou esquerdo também por conta das conjunturas partidárias. Então, deveria ter uma reforma política no nosso país. Essa questão deveria ser debatida muito lá no Congresso Nacional, no Senado e com a sociedade em si, para ter novamente aquele conhecimento político nas escolas, para conversar, para ter a educação social e cívica novamente, como nós tivemos. Hoje na escola, eu como professor, eu sinto falta de realmente trazer conteúdos de vida,
trazer aqueles conteúdos de vida, de vivência, Daí, que realmente eles vão utilizar na sociedade. Hoje, a gente sente carência disso. Quando a gente fala de política em escola, as pessoas já pensam em ideologia. E política não é só ideologia. Com certeza. A gente já falou sobre isso aqui na sua, sim. outra participação aqui no Café com Política, que a gente faz política todos os dias. Na vida da gente, a gente está fazendo política. Até a política da boa vizinhança. Olha Exatamente. só, tudo a política é diálogo. A política é você trazer a pessoa com você através do argumento, da discussão. Eu vejo que no nosso, nesses 8 anos de mandato, aqui na Câmara Municipal, houve muita divergência, houve muita confusão, digamos assim, em temas que não seriam necessários. E, assim, a sociedade, a cidade, ela também testemunhou isso, né? Ficou conhecendo só a parte negativa. Então, projetos como nós aprovamos aqui, números, eu mesmo aprovei mais de 50 leis no município. Todas as leis que são voltadas para a inclusão de autistas na cidade, fui eu que criei. Todas as leis. Claro que eu não criei sozinho, os vereadores votaram, mas partiu da minha autoria. Quantos requerimentos cobrando, quantas ações nós fizemos de bom para a cidade, quanta fiscalização nós não fizemos. Eu mesmo fiz muita fiscalização em cima do executivo, de ações que a gente estava vendo que estava trazendo transtorno para a cidade. Eu posso citar algum, por exemplo, ciclovia do Vila Nova. Foi um transtorno terrível. Eu entrei no Ministério Público, fiscalizei, embargamos a obra, porque senão tinha vindo aqui para a avenida e tinha trazido mais transtorno e gasto mais dinheiro público. Então, essa é uma das ações que tiveram, né? Fora outras que hoje no município a gente vê que não tem necessidade, e o que a gente precisa mesmo é de uma organização melhor na unidade central de atendimento, nas UPAs, que o atendimento primário seja melhor executado, que a policlínica atenda especialidade, que se faça aqui um trabalho para no futuro termos um hospital de alta complexidade para atender vaga cross dentro do nosso município. Tudo isso é possível. Dinheiro tem, mas precisa de planejamento. Não é porque nós vamos chegar agora e vamos implantar, mas tem que ser uma semente colocada hoje para ser colhida lá na frente. Aí o que acontece? Cada gestão que passa, ela institui, ela continua o mesmo trabalho político das demais gestões que passaram, visando o quê? Se manter no poder. Esse é um mal que assola o nosso país. Os políticos quererem perpetuar, né, não só o seu mandato, mas também como de familiares, de amigos, de pessoas que vão continuar deixando essa pessoa no poder. E isso é um mal que o país vai ter que extinguir um dia. Não sei se é possível hoje, Carla. Se você perguntar para mim, eu vendo a situação política e toda a experiência que eu tenho como vereador, como secretário que já fui, eu acho que esse sim seria um problema a ser atacado. É um mal a ser atacado, são os políticos que fazem da política a carreira. Se tornam profissionais de carreira da política. Profissionais. Né? E isso traz o descrédito e afasta a população. Sim. Ficou algum arrependimento? Não tem. Não da campanha de prefeito, enfim, mas em toda a sua carreira, toda a sua trajetória de política. Carla, assim, agora no final do mandato, né, que eu já estou encerrando, dia 31 de dezembro, já depois de dia 31 de dezembro não serei mais vereador, eu e minha equipe, nós fizemos uma reflexão de todo o trabalho que foi executado nesses 8 anos como vereador, como secretário, o trabalho político. Não tenho arrependimento algum. Eu acredito que fiz o máximo para dar para aquelas pessoas que confiaram em mim a sensação de satisfação com o representante que estava aqui eleito. Então, desde os meus 1.095 votos da primeira, os 1.395 votos da segunda da reeleição, 5.288 votos para deputado federal e agora 7.248 pessoas que acreditaram em mim com um projeto para prefeito, para administrar a cidade. Eu só tenho gratidão, não tenho arrependimento. Acredito que se em algum momento as pessoas que confiaram em mim não se sentiram representadas, peço desculpas, né? Porque a gente procura fazer o máximo e o 100%, às vezes a gente não consegue.
E aquelas pessoas que se sentiram representadas, que confiaram em mim e confiarão no futuro, por um trabalho bem executado, que acreditam que eu fiz a minha obrigação, né? Então, eu deixo isso como legado. E nesse apanhado de coisas que nós fizemos, nessas ações, tem muita coisa, Carla. A gente está preparando um vídeo para lançar, eu e o Diego. A gente tentou, vai ser um filme, né? A gente tentou fazer um compilado de ações, porque a gente sabe, né? O Diego, o meu assessor, ele é profissional do marketing digital, e ele fala, Luciano, as pessoas só assistem até 1 minuto, né? Muitas vezes 6 segundos de vídeo. Então, eu falei, mas esse não vai ter jeito. Quem tiver curiosidade de conhecer o meu trabalho, um pouco do meu trabalho, as leis que eu criei, tudo que eu defendi, que eu fiscalizei, que eu lutei para dar voz para as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, vai estar um compiladinho nesse vídeo, né? É pouca coisa, mas já passou de 20 minutos, a gente está tendo dificuldade de fazer edição desse vídeo. E tem muita coisa ainda que vai ficar de fora. Sim. Mas eu quero deixar esse relato, né, e esse trabalho para que as pessoas conheçam mais daqui para frente, Carla, o meu trabalho. Eu não saio da política, eu continuo presidente do Partido Podemos, nós temos projeto para o futuro, tanto que a maioria dos meus eleitores na época que eu tive contatos assim na campanha, falava assim, Luciano, mas se não der certo, você vai continuar, né? Você vai voltar depois. Eu falei assim, não, a gente vai continuar, porque o eleitor não quer perder o voto, ele quer votar naquela pessoa e na verdade isso é um capital político, isso é para o futuro. Sim. Né? Eu venho em eleições crescendo o meu potencial de voto. Né? E significa que as pessoas estão acompanhando o meu trabalho, estão acreditando, continuam acreditando, eu estou fazendo um trabalho satisfatório. Então, com certeza, eu tenho projetos para o futuro. Pode ser a deputado, pode ser a prefeito, no futuro a gente não sabe, porque daí é o tempo, né? E é a vida da gente também, né? Tem que estar com saúde lá na frente, né, com cara? Certeza. E é só Deus. E a sua campanha como prefeito foi bacana também, porque você foi direto para a rua, né? Luciano, todo mundo via aquelas meninas, né? Aquela militância vestida com os outros partidos e tal. E a gente viu o Luciano indo para a rua, ele com a bandeirinha dele, com o boné dele, né? Você e o Ivan que estavam fazendo a sua campanha. Ou seja, dentre todo... Se a gente for olhar aí no frigir dos ovos, teve gente que teve campanhas milionárias, campanhas muito ricas, assim, e você teve a sua campanha que foi você ali. Foi a mais econômica do município, foi a nossa. De porta em porta, você e o Ivan indo de porta em porta. E o Podemos está aí com um vereador, sim, uma cadeira conquistada aqui na Câmara Municipal. Ou seja, o processo valeu a pena. Valeu a pena, com certeza, e foi um trabalho coletivo. A vitória foi de grupo, né? A minha maior preocupação, Carla, quando eu estava fazendo o planejamento para a gente vir para a campanha, era assim, nós precisávamos, dentro do Partido Podemos, a gente ia fazer coligação ou não? A gente não fez coligação, a gente achou melhor ir chapa pura. A gente até brincava, vamos chapa pura, sangue puro. Então, nós tínhamos 12 vagas, 8 para homens e 4 para mulheres. Desses 8 homens, não havia vereador. Não havia vereador eleito. Sim. As 4 mulheres também não haviam vereadoras eleitas. Os 12, pouquíssima experiência na política ou nenhuma. Veja bem, então, eu tinha uma preocupação de vir para uma disputa, não só no majoritário, mas também no quadro de vereadores, fazer um vereador. Até 2. Por pouca coisa a gente não fez 2 vereadores, cara. Porque nosso grupo teve 4.300 e poucos votos de legenda, de Podemos, né, com os votos dos vereadores. Cada um deles fez um trabalho de casa em casa, tiveram dificuldades pessoais, profissionais, porque não tinha o sustento da política. Sim. O único sustento era da casa mesmo, alguns até desempregados. E assim, cada um deles foi de extrema importância para a gente fazer o vereador que está eleito hoje, que é o Diego da Padaria. Então a gente agradece muito à população que votou, ao vereador que lutou, aos amigos, aos apoiadores, né? Mas se a gente não faz esse trabalho coletivo de vereadores dentro do partido, nós não tínhamos feito um vereador, como alguns partidos grandes da nossa cidade que tiveram candidato a prefeito não fizeram. Olha só, nós deixamos um legado, nós deixamos a nossa mensagem, que com planejamento, com projeto, com transparência,
com respeito pelo vereador, a gente conseguiria ter êxito. Eu não fui eleito prefeito, mas a votação nossa foi expressiva porque nós não tínhamos dinheiro, recursos. Nós tivemos que fazer 2 wind banners para o debate, que era necessário ter o wind banner para o debate, senão nem o wind banner nós teríamos, porque o wind banner é caro, R$200 cada wind banner mais ou menos. E os candidatos a prefeito na cidade poluíram visualmente a nossa cidade com wind banner. É muito dinheiro, dinheiro público. Então, fica aqui esse alerta para você, cidadão que acompanha, que vocês no futuro vão ter que se unir. A população tem que se mobilizar para acabar com isso. É o fundão eleitoral. Então, nós, dentro desse universo, fomos a campanha mais econômica, uma campanha limpa, com pessoas novas no cenário político e fizemos um vereador, uma cadeira. Quando que se dá uma oportunidade assim dentro do cenário político para pessoas desconhecidas serem eleitas? Verdade. Pouquíssimas. E então eu mantive a palavra com o meu grupo, eles mantiveram conosco também, e esse trabalho foi um trabalho de inteligência, de estratégia, porque eu falei para eles, não se assustem com o dinheiro, não se assustem com os recursos que os nossos adversários terão, porque não é isso que ganha a campanha. O que ganha a campanha é olho no olho, é falar a verdade. Se você está do lado da verdade, você não teme nada. E nós estávamos com o melhor projeto, nós tínhamos propostas, que não foi IA que fez, não. Foi nós que fizemos, foi eu, o Ivan, minha equipe, madrugadas, planejando soluções para os problemas da cidade. Então, estava tudo na ponta da língua, Carla, tanto que eu fui para o debate super preparado. E eu queria enfrentar todos os candidatos mesmo. Queria estar lá olhando olho no olho para questionar as propostas deles, porque não adianta você colocar uma proposta mirabolante na cidade sem conhecer a realidade. Você não vai você conseguir não conhece a realidade. Então, nesse cenário todo, eu acho que a gente saiu demais de vitoriosos, né? Não só pela expressiva votação, mas porque o grupo ganhou, fez um vereador, Podemos estar vivo na cidade. Nosso partido é um dos partidos que mais crescem no país. Então, a gente está vendo esse crescimento exponencial. É um crescimento que não para. Então, eu tenho projetos para fazer mais vereadores no futuro. Se Deus quiser, a gente ter um deputado aqui na cidade também, que possa representar, que possa brigar lá na Assembleia Legislativa ou no Congresso. A gente precisa de representação. Votorantim já não é mais criança, Votorantim já é uma cidade grande. Já é uma... aninhos, já Exato. Já Votorantim hoje tem um baita de um potencial de arrecadação, tem um grande potencial turístico na cidade. Nós temos uma terra de encantos mal administrada por gestões que passaram. Não posso dizer que eles não deixaram contribuições. Todas que passam deixam, cara. Mas não adianta você deixar algumas contribuições e trazer retrocesso também junto. Não, nós temos que caminhar com equilíbrio sempre para frente. A partir do dia 31 de janeiro. Não, de dezembro. Dezembro. Dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, na verdade. O que o Luciano vai fazer? Além de voltar a ser professor, enfim, vai continuar na política, mas como? Apenas como presidente do Podemos ou você tem algum projeto, tem alguma ideia do que você vai querer fazer nesse período? Na política, como presidente do Podemos, então eu tenho a obrigação de manter o partido forte, ou seja, vou começar uma campanha de conscientização política. Por ser uma liderança, eu necessito, né, tenho por obrigação fazer isso com a cidade, até para trabalhar a cabeça e a mente dessas pessoas que não foram votar. Então eu tenho que tentar trazer essas pessoas para o debate político, trazer para a argumentação, discutir, né? Por que houve essa abstenção? Por que vocês não votaram? Ah, nós não gostamos de política, então vocês vão ser governados por quem gosta. Ah, mas está faltando médico. Então, mas isso é política pública. Isso vem do executivo com a fiscalização do legislativo. Como que nós vamos cobrar melhorias? Então, eu vou buscar engajar jovens, conscientizar a população que está desacreditada. Então, a gente vai trabalhar muito isso, essa questão da educação política mesmo no município. Isso aí é uma questão de missão, como presidente do Podemos e líder da cidade. Vou voltar como professor, então já tenho o meu trabalho, a profissão docente. Com isso, vou fazer projetos como eu já fazia antes de entrar na Câmara Municipal como vereador. Fazia como vereador, que era o Integra Comunidade. Eu quero retomar esse projeto, porque agora como cidadão,
eu consigo fazer mais do que como estava de vereador. Como eu falei, o vereador não executa. Para você ter uma ideia, o cidadão consegue realizar mais ações, muitas vezes, do que um vereador eleito. Porque o vereador eleito, se faz uma ação solidária, pode se enquadrar que ele está buscando ali compra de voto, que ele está se aproveitando, né, da questão política para política econômica, ou seja, utilizando a máquina pública, porque o vereador não executa. A administração, a prefeitura, sim. Então, hoje eu acredito que eu consigo realizar os projetos que eu realizava antes novamente, vou voltar como professor e fazer esse trabalho de educação política no nosso município. E trazer filiados para o Podemos. Então, você que gosta de política, nós temos aí um partido novo, um partido forte, com ideias que vai dar para você essa oportunidade de você dialogar, de você discutir, debater e também, quem sabe, um dia ser um representante da população. Veremos Luciano aqui pelos corredores da Câmara ainda? Com certeza, né, Carla? Até porque o nosso vereador eleito, ele vem representar o nosso partido, vai vir para representar a população e o nosso partido. Então, o nosso trabalho, ele não fica isolado no município, né? Nós vamos ter que buscar recursos fora, seja estadual ou federal, através de emendas. Eu tenho muito conhecimento fora da cidade, então eu vou auxiliá-lo nessa questão para a gente estar trazendo o quê? O melhor para a nossa cidade. A eleição acabou, a disputa acabou, agora a gente vai lutar pela nossa cidade, a gente vai torcer para que a nova administração faça um trabalho executável, um trabalho satisfatório para a população, e a gente vai contribuir como? Fiscalizando, não deixando que esse trabalho se desvie no meio do caminho. Então, o nosso trabalho é o quê? É manter a direção certa da cidade. Desviou? Fiscalização, a gente vai para cima. Vai continuar tocando violão? Com certeza. Muita gente falava assim, olha o Luciano tocando violão. Teve aqui um evento, né, do Dia do Artista, né, Luan? Que Pegaram Luciano de surpresa, deu um show. né? Pegaram de surpresa. Luciano né? deu um show. Inclusive, muito bonitinho, porque o seu tio também estava, né? Tava, meu tio Bene, né? O Tony Bene. Tony Bene, a dupla, eles fazem várias apresentações. Levantaram a plateia da Câmara, muito bom. Foi eu até no dia fiquei muito lisonjeado, grato, né, pela Câmara Municipal me ceder a oportunidade, né, de mostrar o meu hobby, porque eu não sou um artista como os artistas que estavam sendo homenageados no dia, nem me comparo com eles. Né? Mas eu fiquei muito feliz de fazer parte daqui, porque é um momento que fica registrado, histórico para mim também foi. Fiquei bem nervoso, ansioso na hora, né? Que a gente toca em casa, canta no chuveiro, Sim. Mas cantar na frente do público, na frente de grandes artistas, para mim foi uma honra. Eu aprendi na pandemia a tocar violão. Esse hobby começou na pandemia. Começou na pandemia, o meu avô faleceu na pandemia, e meu avô sempre tocou violão, sempre gostava, e eu ficava lá ouvindo ele tocar violão. E quando ele estava muito doente, eu peguei o violão dele e comecei a... Como se diz? Arranhar. Comecei a arranhar ali o violão, e ele falou para mim, para eu aprender, né? Coitado, falou até que me ensinaria, né? E depois daquilo, meu avô faleceu. Logo, pouco tempo depois, meu avô faleceu, e eu fiquei com o violão dele. E eu comecei a treinar, e na pandemia 2020, na pandemia estava tudo isolado, Sim. Eu fazia o trabalho de fiscalização, estava na rua, né? Eu ia na UPA, estava em todo lugar. E no tempo, assim, à noite que eu estava livre, eu começava a tocar e buscava informação. E hoje eu tô tocando bem, já não tô arranhando mais, né? Olha aí, tocou bem aí. Mas é uma terapia, Carla do céu. Eu indicaria aulas de violão, né? Nas escolas, se pudesse. Antigamente nós tínhamos oficinas culturais e estava dentro do nosso projeto. Eu ia levar a oficina para todos os bairros, praticamente, principalmente os afastados. A gente ia colocar os polos para atender, né, os bairros, para ter musicalidade, aula de violão, de canto. Olha, isso é importantíssimo. Quem sabe volta, né? Retorna, né? A gente vai cobrar, né? Contato com artes, com outras formas de expressão é muito importante. É fantástico, né? É uma terapia maravilhosa. Não é nem para ser um artista ou ganhar dinheiro com isso, né? Mas e outra coisa, para vereador, acho que quem está na política, né, que não é fácil, porque você está sempre entrando em embates e discussões, e, enfim, esse debate de ideias e ideologias, muitas vezes. E esse é um seu hobby para esquecer, muitas vezes, e sair um pouco, escapar de todo esse estresse? Porque é estressante. Com certeza. Não tem como dizer que não é estressante. Porque algumas vezes as sessões da Câmara viravam
pequenos octógonos, né? Carla, você falando nessa questão, me recorda, no início do meu mandato, eu atendi uma moça no meu gabinete, aproximadamente ela tinha 40 anos de idade. E ela chegou com vários exames. Eu tinha acabado de assumir aqui como vereador. Fazia acho que um mês que eu estava aqui. E eu fui atender ela, né? E ela mostrou para mim todos os exames e tal. Então eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, olha, eu descobri uma doença agora e eu preciso que seja encaminhado para fazer todos esses exames. E naquela época, há 8 anos atrás, estava tudo parado, assim, sabe? A fila não andava dos exames. Uhum. Demorava demais. E o dela era oncológico. E quando eu olhei os exames dela, eu vi que era um câncer de mama com metástase extremamente avançado. E eu olhando para ela, e ela não tinha... Não tinha noção da gravidade, às vezes. Ela não tinha doutor. noção da gravidade da atual situação dela, naquele momento. E eu fiquei muito nervoso naquele momento que eu vi, eu falei, olha, a gente vai... E eu cobrei Secretaria de Saúde, eu cobrei a Secretaria do Estado, e infelizmente ela faleceu pouco tempo depois, 1 mês e meio, 2 meses depois ela faleceu. E eu, depois disso, eu fiz até uma fala na tribuna, uma fala de desabafo. Eu tinha acabado de começar de vereador, eu falei... Eu me recordo até das palavras que quando a pessoa trazia o problema para nós na Câmara Municipal, para o vereador, esse problema já não era mais só dela. Esse problema também já era seu, porque você acaba absorvendo, você assume, você está num papel de representação. Então, você tem que, de alguma forma, buscar solução para aquilo. E eu não consegui. E eu me senti muito mal naquela época. Eu lembro que eu até cheguei em casa, logo depois daquilo que eu fiquei sabendo, eu chorei, porque você, como eu falei, o vereador não executa. Não, e vereador também não é super-homem. Não executa. Né? Então, de conseguir abraçar todas as causas de todas as pessoas que chegam no seu gabinete para transformar isso em realidade. Exato. As questões que aquela pessoa traz, que tantas pessoas trazem para o gabinete, precisa ter um trabalho também aí para a sua saúde mental. Exato. Porque senão você pode se sentir impotente de tantas formas, né? Esse é o sentimento de impotência naquele momento. E, Carla, esse é um exemplo que eu estou te dando de vários que passaram nesses 8 anos né? no meu gabinete. Então, daí entra nessa questão, não é questão de briga aqui, essas questões de briga, de problemas políticos, né, entre um vereador, entre outro, executivo, isso é uma situação, isso traz um desgaste, mas o maior desgaste que eu posso dizer para você, que com certeza eu senti na Câmara Municipal, através da dor da população, desses problemas que eles nos traziam e a gente não tinha o poder de resolver. Isso é o pior, isso é o que fica assim realmente nessa situação que você falou de precisar lidar de depois, precisar lidar com esse sentimento, e... com esse sentimento. São N situações, desde as pessoas que estão realmente doentes, pessoas acamadas que têm o seu benefício cortado, pessoas desempregadas, pessoas depressivas que querem se suicidar, todos os tipos de problema, e ele vem para você e você não pode virar costa. Sim. Então eu procurei em todos esses anos, esses 8 anos de mandato, atender, buscar solução, auxiliar. Eu tenho certeza que eu ajudei muitas pessoas, não consigo mensurar, mas eu sei também que muitas eu não pude ajudar, não estava nas minhas mãos a situação, e a gente fica triste com isso, né? Sim. Porque realmente, quando você está aqui como representante, as pessoas acreditam que você é um herói. As pessoas acreditam que você pode resolver tudo. Eu falo porque uma questão de cesta básica, que a gente encaminhava para o Fundo Social, algo fácil de resolver. Muitas vezes vinha aqui questões assistenciais, uma cadeira de roda, cadeira de banho. Eu, como vereador, eu não poderia doar, porque isso se configura a compra de voto. Mas eu sempre direcionava para o Fundo Social. Isso sempre foi... dado um segmento lá. Uhum. Foi dado andamento, a pessoa foi contemplada. Então, muitas vezes não tinha informação do local. Então, a gente, através de orientação, agora tem coisas que não é só orientação. Tem coisas que realmente é o poder público que deveria executar e não executa. Como é que a gente pode, nós, aqui, setor de comunicação, tenho perguntado aqui para alguns vereadores, como é que você acha que nós, como Câmara Municipal e como comunicação da Câmara Municipal, como é que a gente pode auxiliar
nessa desinformação que a gente tem visto por aí? Maior divulgação, Carla. Essa audiência que nós fizemos da LOA, da Lei Orçamentária Anual, foi uma das mais vistas, né? E também uma das mais presenciadas, né? Que teve porque a gente uma grande um participação. plenário lotado. E isso se deve à grande divulgação que nós conseguimos fazer, tanto eu com as minhas redes sociais, a Câmara Municipal. O que nós vimos nos últimos anos foi um entrave nas instituições, seja no Executivo e no Legislativo, que não queriam ou se omitiram muitas vezes em dar essas informações para a população, ou seja, de fazer com que a população viesse à Câmara. Então, eu acho que nesse último ano, nessa última audiência, a gente atingiu o objetivo. Isso foi de extrema importância porque houve provocações e discussões que não haviam antes tidas em outras audiências. Com isso, a responsabilidade da próxima legislatura em fazer algo melhor, maior, agora fica mais... como se diz, fica mais a critério da próxima legislatura. Sim. E a responsabilidade deles, é compromisso deles agora. Porque o nosso papel nós conseguimos desempenhar, que é fazer o quê? A participação popular na Câmara Municipal. As pessoas, elas desconhecem e não sabem que toda terça-feira de manhã elas podem vir aqui e fazer o seu protocolo, assistir a sessão e cobrar cada vereador, inclusive por pautas do seu bairro, da sua rua. As pessoas não sabem, cara, as pessoas não vêm. Acham que tem uma burocracia para entrar e não tem. Sim, uma vez a gente teve aí um questionamento na rede social da Câmara, você precisava se inscrever para participar da sessão, não precisa se inscrever, você é só chegar aqui, toda terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, você pode assistir à sessão. É isso, acompanhar o que está acontecendo na sua cidade. E a gente tem tentado fazer isso. Carla, eu tinha um projeto, quando eu fui reeleito mais votado, eu me candidatei a presidente da Câmara, né? Porque eu tinha sido eleito mais votado e acreditava que já tinha experiência naquele momento para administrar a Câmara Municipal. Um dos projetos que eu queria levar era a Câmara Itinerante. A Câmara Itinerante. O vereador ele pode fazer o seu gabinete no bairro, levar o gabinete móvel, né, igual já teve aqui. Porém, a Câmara, na história da Câmara Municipal, nunca aconteceu. Não. Então, já deixo aqui, né, a minha sugestão para a próxima legislatura, para o próximo presidente, levar a Câmara Municipal para os bairros. Porque daí lá você vai ter um contato muito maior com a população. A população ela vai desmistificar essa imagem que tem da Câmara, que é uma Câmara de briga, de polêmica, muitas vezes de corrupção, que a população própria fala. Então, a Câmara indo nesses bairros, levando, dando atendimento e a população mais próxima, porque dificilmente a população do Novo Mundo, do São Lucas, São Mateus, bairro dos Morros, vão vir numa sessão, Carla. Sim. É muito difícil. Eles vão vir uma vez. Eles vão vir uma vez aqui. Não vai entender muita coisa do que está acontecendo. Exato, e às vezes a pessoa tem que ter esse contato constante com a Câmara Municipal. Sim. São 4 anos de um mandato, né, legislativo. São 11 vereadores. Agora você imagine, porque daí a Câmara trabalha em conjunto com todos os vereadores. Não é o vereador do bairro. É o vereador da cidade. Exato. Todos os vereadores, quando vai votar uma lei que vai trazer uma isenção, ou uma lei que vai trazer um benefício ou outro, ele vai votar pela cidade. Então, não é o vereador A, o vereador B, o vereador de tal lugar. Então, a Câmara levando os 11 vereadores. Claro, quem quiser participar, mas vai levar, por exemplo, vamos levar a Câmara Municipal lá no Novo Mundo, instala todas as dependências, os computadores, os vereadores, põe uma tribuna lá livre para o vereador, não somente fazer uso da palavra, mas também para o líder da comunidade fazer o uso da palavra. Porque daí, isso sim é participação da população nas decisões políticas da cidade. Então já fica aqui minha sugestão. Essa era uma das propostas que eu queria trazer. Então, eu acho assim, maior divulgação, transparência e vontade de que as pessoas conheçam o trabalho legislativo e executivo. Então, quem está aqui, os representantes, tem que ter vontade de realmente levar esse conhecimento para as pessoas. Qual a dica do Luciano para os novos parlamentares que estão chegando aí para a 15ª legislatura? Equilíbrio, buscar conhecimento,
das atribuições, realmente aplicar as atribuições do vereador, que é a questão da fiscalização, da criação de leis, da votação. As comissões são de extrema importância. Então, o trabalho legislativo, ele não é só você apresentar uma lei, é você apresentar leis importantes, também votar leis que o executivo vai encaminhar para a Câmara. E também nesse fiscalizar momento, que aquela lei seja cumprida. Exatamente. Nesse momento que a lei do executivo chega, o olhar clínico, para ver se essa lei ela realmente está trazendo desenvolvimento para a cidade ou se ela vai trazer algum ônus. Então, quem vê isso? O vereador. Então, fiscalizar, buscar questionar o executivo através dos seus requerimentos, indicações, criar leis, ter um equilíbrio na Câmara Municipal para levar uma mensagem, uma imagem para a população de representação de fato, né? Dar chance e oportunidade para as pessoas também expressarem o seu sentimento do seu bairro, não tipo uma Câmara impositiva e também nem autoritária. O vereador aqui ele é uma ferramenta da população. E que o executivo seja fiscalizado sem influência direta na Câmara Municipal. Isso é muito importante. Os dois têm que se respeitar, né? O legislativo, o executivo e o judiciário têm que ter um respeito, né? Respeito, garanto para você que com respeito a Câmara vai caminhar bem, o executivo vai caminhar bem, o judiciário vai ficar contente também, porque ele vai falar, parar de ficar mandando as coisas para mim aqui, porque cada um está fazendo o seu papel, né? E a cidade está se desenvolvendo. A gente já vê isso no começo do ano, cara. O legislativo e o executivo, no começo do ano a gente já sabe se vai ser uma administração boa nos dois segmentos ou não. Que é a questão de planejamento, é a questão de você ter transparência, é a questão de você ter o respeito, a questão de todo mundo buscar conhecimento, saber o que está votando, né? Saber o que está colocando em pauta. O município ele não vive de ideologia. O município ele vive de ações realmente voltadas para a comunidade, Exato. entendeu? Para aquele cidadão que está precisando. Nós temos que entender que nós temos um orçamento hoje de 760 milhões, é bastante dinheiro, porém, quando você vai ver o compromisso da prefeitura com água, energia, seus espaços, manutenção de projetos, pagamento de servidores, você vê que sobra muito pouco para você investir. Então, esse investimento ele tem que ser com conhecimento técnico, com relatório de impacto para os anos futuros. Nada de uma ação de um prefeito hoje, ele pode impactar o futuro. Muitas vezes você faz uma ação hoje e você vai onerar a cidade por 2, 3, 4 gestões, por conta de responsabilidade. Então, quem vai fiscalizar isso? Câmara Municipal. Fica a dica. Fica a dica para os novos parlamentares que estão chegando. A gente podia ficar aqui um tempão, né? Batendo Poderíamos, papo, né? falar e ficar aqui conversando, tomar mais café. Carla, se a gente for falar de política mesmo e começar a entrar em temas e abordar segmentos, a gente fica aqui muito tempo, né? Muito tempo mesmo, com Muito certeza. tempo. Eu acho que uma das coisas legais que o Luciano deixa aqui pra gente é ouvir. O Luciano foi um dos vereadores que ouviu muito a gente. Sim. Ouviu servidores, ouviu o pessoal da comunicação. E então, obrigada, Luciano, pela sua participação na Câmara Municipal e pela sua participação aqui na vida dos servidores da Câmara e dos servidores aqui da comunicação. Você com certeza vai fazer falta, porque é um vereador que sempre se propôs a falar, se propôs a participar, esteve aqui com a gente desde o começo, sempre muito disposto a estar aqui conversando com a gente. E com certeza isso faz falta, isso vai fazer falta. Então, obrigada por tudo que você fez aqui e volte sempre. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Carla, eu que agradeço pelas palavras, eu que tenho gratidão por vocês. A vida é uma passagem, sim, é muito curta. Aliás, tudo na vida da gente é uma passagem, né? Sim. E a minha passagem aqui também, 8 anos, parece que é longo, mas não é. Voou. Passa rápido. Passa rápido e como a vida nossa é uma passagem, a gente tem que deixar por onde a gente passa coisas boas, lembranças boas, porque é o que a gente leva. Sim. Então, ouvir as pessoas, buscar a humildade, não é ser humilde, é buscar a humildade a todo momento, porque ninguém é humilde. Humilde é um estado momentâneo, né? Eu posso estar humilde agora, daqui a pouco não mais. Sim. Então, é um processo, né, de trabalhar mesmo a humanidade. Então, eu que tenho gratidão por você, por todos os servidores da Câmara Municipal.
com certeza vai fazer falta na minha vida, porque é aquilo que eu falei, a gente se acostuma, é hábito, né? Sim. Eu tenho esse hábito aqui, mas é um novo ciclo. A vida com certeza trará outras novidades, né? Sim. E eu terei outras passagens por aí. E venha sempre tomar um café com a gente. Não, com certeza, eu sempre estarei aqui. Então, Mas tá gratidão, cara, gratidão. E eu quero deixar aqui para finalizar, se eu estou hoje como vereador eleito, entregando agora o meu mandato, foi porque lá atrás muitas pessoas confiaram em mim. Então eu tive apoio de pessoas, antes de ser político, de amigos, familiares, pessoas que acreditaram em mim. Então, aos 1.095 da primeira vez, aos 1.395 da segunda, aos 5.288 para deputado e agora os 7.248 votos que eu tive, gratidão imensa. Obrigado por confiar em mim, por confiar no meu trabalho e espero que vocês continuem acreditando que o projeto ele não terminou, ele apenas começou, digamos assim, um novo rumo, né? Então, isso. Maravilha. Obrigada, sucesso. Obrigado. Até o próximo Café com Política.